O que a NASA sabe que nós ainda não sabemos? Essa é a pergunta que todo bom conspirador se faz quando acredita que a Agência Espacial Americana está ali, com alguma coisa escondida na manga, sob extremo sigilo. Quem sabe são informações que surtariam a mente de qualquer pessoa. De fato, eles realizam muitos testes e iniciam muitas missões numa tentativa de descobrir o que existe no universo. A última deles foi anunciar que farão um teste de redirecionamento de asteroides duplos. Em outras palavras, eles querem desviar um asteroide da Terra e disseram que isso é uma técnica de defesa planetária. Mas será? Será que estão querendo defender o planeta mesmo ou essas experiências têm algum motivo a mais? Tem notícias que com certeza são apenas a pontinha do iceberg. Por isso, nossos detetives foram em busca de provas e informações do que essa galera esconde. Então vamos lá, porque hoje nós vamos te contar 4 coisas que a NASA não quer que você saiba. Eu sou Antônio Bocco e sejam bem-vindos ao nosso canal. Número 1, Projeto HAARP. Donald Trump causou muito alvoroço quando disse que os Estados Unidos estavam dando tchauzinho para o Tratado do Acordo de Paris. Pode até parecer uma situação meio do contra, mas já parou para pensar que ele pode ter um motivo real para isso? Bom, vamos por partes. Para começar, se você é um conspirador de carteirinha, já deve pelo menos ter ouvido falar do projeto HAARP, abreviatura para High Frequency Active Auroral Research Program. Se você nunca ouviu falar disso na vida, eu explico rapidinho. O projeto HAARP nasceu com o objetivo de estudar a última camada da atmosfera terrestre, também conhecida como ionosfera. Daí a Universidade do Alasca juntou com a Marinha Americana, que juntou com a Força Aérea dos Estados Unidos e investiram quantias bilionárias para melhorar sistemas e redes de comunicação. Em outras palavras, fizeram isso para melhorar o sinal do seu telefone, para fazer a sua internet ficar mais rápida e por aí vai. Tudo isso é feito com umas antenas de alta frequência aquecidas para emitir raios que formam ondas e mapeiam a ionosfera. Pensando assim, até que parece ser uma coisa interessante. Mas será que eles gastariam quase 200 milhões de dólares por ano só para melhorar a velocidade dos meios de comunicação? Os conspiradores de plantão dizem que esse projeto foi um jeito que o Estado americano encontrou de ter o controle climático nas mãos, já que a tecnologia usada em HAARP é capaz de aquecer a ionosfera. Tecnicamente, isso poderia causar mudanças drásticas na temperatura, tanto para frio extremo quanto calor insuportável. O que nem todo mundo sabe é que o projeto HAARP é um estudo de iniciativa geofísica e as especulações dizem que o experimento pode controlar a atividade das placas tectônicas que causam terremotos e tsunamis. Seria o HAARP uma arma militar americana? Não dá para afirmar isso, mas há quem diga que a tragédia do Haiti em 2010 foi um teste e que eles escolheram esse país porque os estragos seriam praticamente irrelevantes para a economia mundial. Basta uma pesquisa rápida para ver os detalhes que relacionam esse projeto ao desastre. De uma coisa nós sabemos: quando o assunto é o espaço sideral, a NASA está no meio e é bem difícil pensar que eles conseguiram tudo isso sem nenhuma ajudinha ou recursos deles. O que mais eles escondem sobre isso? Número 2, Projeto Lucifer. A missão da sonda Cassini está quase chegando ao fim, mas não sem antes a gente discutir algumas teorias e supostos segredos que a NASA esconde sobre a relação dessa missão, que tem tudo a ver com o plano de transformar o planeta Saturno em um segundo Sol. Que o Sol vai acabar daqui a alguns zilhões de anos, todo mundo sabe. Mas e depois? Se a Terra sobreviver até lá, o que vai acontecer com a vida humana sem a luz e o calor do Sol?
Parece que a NASA já está pensando nisso há uns 20 anos, quando lançou a Cassini no espaço em 1997, em parceria com as agências espaciais europeia e italiana. Mas vamos destacar alguns momentos-chave dessa história toda. A Cassini chegou a Saturno em 2004 e já percorreu mais de 3 bilhões de quilômetros, registrando os anéis, a superfície e as luas do planeta. As teorias começam com a derradeira missão da nave não tripulada, de entrar em órbita para se autodestruir na atmosfera de Saturno. Isso só será possível porque a Cassini vai aproveitar a gravidade de uma das luas para alcançar o anel mais interno de Saturno. Então, lembre-se disso. A nave fará um voo suicida quando tudo acabar. Agora, vamos recapitular algumas informações de quando a nave saiu da Terra. A Cassini foi abastecida com 73 quilos de plutônio 238, uma partícula altamente radioativa que ajudaria a produzir energia elétrica suficiente para a sonda funcionar. Eles justificaram isso dizendo que Saturno estava longe demais do Sol para usá-lo como fonte de energia. Dito isso, vamos à teoria conspiratória. Se a nave Cassini realmente se desintegrar na atmosfera de Saturno, o impacto disso seria equivalente a um míssil nuclear na superfície do planeta Terra. Ou seja, a NASA vai provocar uma explosão radioativa em Saturno como teste para transformar o planeta em um segundo Sol, mais conhecido como Projeto Lúcifer. O projeto leva esse nome como uma releitura da passagem bíblica de Isaías, capítulo 14, versículo 14, que diz: "E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte." Em outras palavras, a NASA vai criar um inferno no espaço para transformar Saturno em uma estrela igualzinha ao Sol. A sonda Cassini enviará informações para a NASA até o seu último suspiro, aproveitando a proximidade dela com a superfície pouco conhecida do planeta e suas luas. Tem gente que fala sobre possíveis sinais de extraterrestres, mas a destruição da Cassini quer dizer que estamos em algum tipo de guerra com o desconhecido ou é um simples desejo de destruição? Número 3. Ataques terroristas. Bom, todo mundo sabe que os Anonymous, apesar de anarquistas, acreditam que toda e qualquer informação de interesse e direito público deve ser divulgada em larga escala para o conhecimento de todos. Essa galera foi responsável por trazer muitos segredos à tona, antes mesmo que as instituições públicas e privadas pensassem em revelar alguma coisa. Já quebraram as pernas de muita gente que tenta guardar as 7 chaves segredos que chocariam o mundo inteiro, como é o caso da NASA. Um caso clássico de entidade que sabe de coisas que fariam a gente surtar e questionar a nossa própria existência e realidade. Foi numa dessas tentativas de desmascarar a NASA que um grupo de hackers associados aos Anonymous começaram uma onda de ataques aos servidores da organização, em apoio ao movimento global contra o encobrimento de informações. O ataque aconteceu no dia 20 de março de 2016, usando uma ciberarma conhecida como DDoS. Eles afirmaram para a imprensa internacional que a NASA estava escondendo informações sérias e ameaçadoras sobre o comando terrorista ISIS. Com medo de provocar a ira dos terroristas por ter os seus segredos e estratégias de ataque revelados, os hackers usaram a mídia e os jornais para pressionar a NASA a dizer a verdade. Bom, eles não confirmaram nem que o ataque dos hackers aconteceu mesmo, e a história de informações sobre a ISIS entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Isso foi no começo do ano passado, e considerando os ataques terroristas que aconteceram de 2016 para cá, os anônimos estavam mais que certos sobre as ameaças e que alguma coisa estava para acontecer.
Será que essas informações poderiam ter evitado alguma coisa? Número 4. Lista da verdade. Gente, vamos combinar que para invadir computadores e servidores de qualquer lugar do mundo é preciso muita coragem mesmo. Teve um cara britânico que fez isso para tentar expor os arquivos de ufologia ultra-secretos que os militares e a NASA guardam a 7 chaves. Durante um ano, Gary McKinnon arquitetou uma série de ataques hackers a computadores da NASA, Exército, Força Aérea e Marinha Americanas. Foi o pacote completo. Nem o Departamento de Defesa passou batido por ele. O problema é que Gary foi pego, detido pelas autoridades americanas e precisou que a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, apelasse para os direitos humanos para conseguir a soltura do cara. Ela só conseguiu libertar Gary porque ele foi diagnosticado com síndrome de Asperger e depressão crônica. McKinnon nem chegou a ser processado pelo prejuízo de $800 mil e mesmo que ele precisasse pagar ou ficasse preso, nada seria capaz de fazer Gary esquecer as coisas que descobriu. Tudo começou com os boatos de que a NASA tinha provas reais e fotográficas de que extraterrestres realmente existem e esses registros estavam sendo alterados e os sinais dos ETs apagados. A primeira pista de que os boatos poderiam ser verdadeiros veio quando Gary invadiu os sistemas do Centro Espacial Lyndon Johnson e encontrou uma foto em alta definição que mostrava um objeto não identificado e não registrado pela NASA, pairando sobre o território da América do Norte. Mas a revelação mais bombástica sobre o ataque de Gary veio quando ele encontrou uma lista de agentes e oficiais classificados como não terrestres nos servidores do Comando Espacial dos Estados Unidos. Imaginou ETs disfarçados de humanos? Nada disso. Gary falou que essa lista era uma prova clara que militares americanos faziam parte de uma tripulação secreta do espaço. E até nomes de navios que não eram dos Estados Unidos ele encontrou. Mais provas de que o governo mantém uma missão espacial e secreta no espaço. Mesmo com o caso tendo repercutido no mundo inteiro, os Estados Unidos não deram muita moral para o que o Gary estava falando. Apenas o acusaram de deixar o sistema de segurança americano vulnerável para futuros ataques terroristas. Olha, pensando aqui com a minha mente conspiradora, é a cara dos Estados Unidos levantar suspeita de alguém para livrar o próprio nome de possíveis polêmicas. Será que isso não era uma jogada para distrair as pessoas do que Gary estava contando? O próprio Gary McKinnon disse que isso é um absurdo. Apesar de ter consciência das ações criminosas, nunca foi a intenção dele facilitar o caminho para criminosos perigosos e ainda disse que tudo isso aconteceu porque ele acreditava de verdade que eles sabiam de coisas secretas que poderiam transformar a vida humana na Terra para melhor. Haviam boas evidências para provar que sociedades secretas das agências de inteligência têm acesso a uma tecnologia extraterrestre que poderia nos salvar do aquecimento global, por exemplo. Não pensei em sentenças de prisão. E aí, pessoal? Com essas histórias, nós conseguimos te convencer que a NASA sabe muito mais do que a gente pensa e do que ela conta. Se você conhece alguma outra teoria de conspiração, deixa aqui nos comentários embaixo como sugestão para os nossos próximos vídeos. Combinado? Um abraço grande e até o próximo.